Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois que os magos partiram, o anjo do Senhor apareceu em sonho a José. Ele disse: levanta-te, pega o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica lá até que eu te avise, porque Herodes vai procurar o menino para matá-lo. José levantou-se de noite, pegou o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Ali ficou até a morte de Herodes, para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta: do Egito chamei o meu filho. Quando Herodes percebeu que os magos o haviam enganado, ficou muito furioso. Mandou matar todos os meninos de Belém e de todo o território vizinho, de 2 anos para baixo, exatamente conforme o tempo indicado pelos magos. Então se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Ouviu-se um grito em Ramá, choro e grande lamento. É Raquel que chora seus filhos e não quer ser consolada, porque eles não existem mais. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimo diácono Nelsinho, amados irmãos e irmãs, este refrão do Salmo: nossa alma como um pássaro escapou do laço que lhe armara o caçador. Este evangelho que nós ouvimos hoje, de Mateus, com a vinda de Cristo, ele o compara com Moisés. Assim como Moisés foi ao Egito para libertar o povo, Jesus também vai ao Egito. É por isso que ele cita essa fonte: do Egito chamei o meu filho. O povo que lá era escravo foi liberto e trazido de volta para a terra prometida. E eis agora o novo Moisés, que vem para libertar-nos de um grande mal, de uma grande armadilha, que até os dias de hoje nós lutamos para não cairmos nela, que é o pecado, que é a ruptura nossa com Deus. E os inocentes que morreram, que foram mortos, porque o rei se sentiu traído pelos magos, porque eles não revelaram a ele onde estava o menino, ordena que sejam mortos estas crianças. Por que o rei fez isso? Porque ele não queria que ninguém tirasse ele do seu trono. É a grande tentação do homem de querer ter poder sobre tudo e sobre todos. Ele não é Deus. Somente Deus tem o poder sobre a vida e a morte. E por isso ele busca eliminar o rei, aqueles que fazem oposição a ele. Então, com isso, as mães choram seus filhos, como Raquel, que não aceitava a consolação porque já não existiam mais. Mas Jesus foi salvo nesse momento, foi chamado de volta para a sua terra depois da morte do rei. E assim, meus irmãos, como Moisés, que com o seu nascimento, as parteiras do Egito também, que segundo a ordem do faraó, tinha que eliminar os meninos todos da terra, porque ele não queria que o povo crescesse mais, foi salvo pelas águas e se tornou o libertador do povo. Agora é o novo Moisés, de uma nova maneira, de uma nova aliança que Deus fez conosco na pessoa do seu Filho. Por isso a nossa salvação começa com a encarnação de Jesus. Quando o Verbo se fez carne, ali já começou a nossa salvação. Tanto que, por causa de sua vinda, estas crianças que morreram, a igreja desde o princípio chamou-os de santos inocentes, porque eles não fizeram a opção de dar a sua vida por Deus ou por Jesus, mas morreram por causa dele.
E por isso são santos, chamados santos inocentes, que é a festa que hoje nós celebramos dentro desse Natal. Aqueles que derramaram o seu sangue sem saber que era por causa de Cristo. E hoje em dia, quantas destas crianças estão sendo martirizadas? Não pense que parou lá, foi só naquela época, ou foi só no tempo de Moisés. Hoje, com muito mais intensidade, muitos estão sendo impedidos até mesmo de nascer. A cultura da morte, a cultura da destruição, a cultura do aniquilamento ainda continua. Por isso que o salmista vai dizer, como um pássaro, me fez escapar do laço que o caçador havia armado. Então a grande advertência no dia de hoje é: cuidado com esse caçador que tenta aprisionar os filhos e as filhas de Deus em suas armadilhas. Por isso nós precisamos da luz de Deus, nós precisamos da verdade, nós precisamos de clareza. E é o que a primeira leitura hoje nos fala, na carta de São João. Deus é luz e nele não há trevas. O que é a luz para nós? Tendo luz, nós enxergamos com clareza todas as coisas. Aliás, se busca nos meios de governo uma transparência. E essa transparência parece que é escura. O que é algo transparente? É algo que se vê dos dois lados, não se vê só de um lado, mas se vê dos dois lados da coisa. E a gente vê com clareza, a gente não tem dúvida do que está acontecendo. Isso é que é transparência. E a luz nos dá esta condição de nós enxergarmos as coisas. Dos nossos olhos físicos aqui, sem luz a gente bate a cabeça em algum lugar. Ou a gente é facilmente enganado. Quando diz que Deus é luz, não é esta luz natural, mas a luz espiritual, a luz divina. A luz que está além desta luz, que é mais clara do que as trevas que existem no mundo. Que vê tudo, que conhece tudo, que tudo criou. Nele não há trevas. Se alguém quer colocar trevas em Deus, tenho pena dessa pessoa. De dizer que os mandamentos do Senhor, os ensinamentos de Deus não valem mais nada. Que é a tentação do caçador de fazer nós pensarmos que tudo pode. E justificar que tudo pode. Essa é a armadilha do caçador. E preste atenção se você não está preso nela. Mas se deixe conduzir pela luz de Deus. As coisas boas continuam sendo boas. Aquilo que o homem e a mulher pode fazer de bom continua sendo bom. Portanto, caminhemos na luz de Deus para não sermos enganados. Assim nós possamos então fazer a Ele o verdadeiro culto de adoração. E sermos verdadeiramente os seus filhos e suas filhas, trazermos em nós esta marca que nos identifica como pertencentes a Ele. E por sermos pertencentes a Ele, nós também somos perseguidos pelo caçador que quer nos aprisionar de novo. Ou tirar o nosso entendimento, ou tirar a clareza da luz divina de dentro de nós, para que nós façamos como nossos primeiros pais, desobedecemos a Deus e passamos a viver de forma que não convém. A gente não deve se assustar com o mundo como ele está, mas ter esperança, porque a vitória é de Deus. Mesmo que pareça tudo perdido, mas tem eu e você que crê em Deus. E tem muitos outros que creem em Deus. E o nosso testemunho faz diferença no meio de tudo isso. Mesmo que você seja o único na sua casa que professa a fé, que vive a fé, que pratica a fé, que faz coisas boas, ou que seja você o único na sua cidade, na sua comunidade, que busca viver
os mandamentos do Senhor, os ensinamentos dele, já é um sinal de que a vida eterna existe, de que a bondade existe, e termos esperança em Deus para que as pessoas se convertam, mudem de vida, mudem o coração. O apóstolo fala de uma coisa interessante: mas se andamos na luz como Ele está na luz, então estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Quem busca a verdade, caminha na verdade, pratica a justiça, faz o bem, é purificado dos seus pecados. Se dissermos que não temos pecados, estamos enganando a nós mesmos. Todo homem é pecador. Tanto que Jesus, quando trouxer aquela mulher para apedrejar, porque ela foi pega em flagrante adultério, ele vai dizer: quem não tiver pecado, atire a pedra. Todo mundo foi embora, porque todo mundo tem consciência: eu sou pecador. E quem não assume o seu pecado, e vai aquele que pode romper o laço que nos aprisiona, não será salvo. Se reconhecemos os nossos pecados, então Deus se mostra fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda culpa. Se dissermos que nunca pecamos, fazemos dele um mentiroso e sua palavra não está dentro de nós. Então Paulo nos escreve, João aliás nos escreve, dizendo: meus filhinhos, escrevo isso para que não pequeis. No entanto, se alguém pecar, temos junto do Pai um defensor, Jesus Cristo justo. Ele é a vítima de expiação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos, mas também pelos pecados do mundo inteiro. Portanto, entrando esse ano santo, que estamos já dentro dele, tenhamos a esperança de que os corações se abram a Deus, de que os olhos enxerguem a verdade, e que assim muitos possam ser redimidos por aquele que Deus nos enviou na nossa imagem e semelhança. Que o Espírito Santo hoje renove em nós o dom da fé, e que nós permitamos que o seu Espírito, que é luz e vida, adentre as profundezas da nossa alma e espante as trevas que nos impedem de ver com clareza quem é Deus e quem é o homem, e o que Ele fez por nós, e o que nos está reservado nos céus. Que assim seja.